Boa noite, pessoal. Sou a Laís e eu vou apresentar para vocês o capítulo 9 do livro, que é sobre socialização organizacional. Então, pensando em um momento de reflexão, essa frase eu tirei do livro mesmo. Ela diz que a socialização implica sempre certo nível de conformismo, porque processa a inserção de alguém em um contexto de normas e costumes previamente definido por outros. Então, quando a gente para pensar um pouquinho em todos os momentos que a gente está socializando, ou que a gente começou uma nova amizade, ou um novo relacionamento, ou entrou numa empresa, ou começou a faculdade, ou algum curso, que a gente vai precisar se socializar, a gente sempre tem que se conformar de certa forma. A gente sempre se comporta de um jeito meio que não que esperado, mas que se encaixe no padrão daquela pessoa que você está se relacionando, ou daquela empresa que você está entrando, ou da faculdade, ou dos novos caminhos. Enfim, isso significa que normalmente a gente tem que se conformar com alguma coisa para que a socialização aconteça. Agora, entrando um pouco mais na parte teórica sobre o capítulo, nós vamos falar sobre conceituação e perspectivas. Nós temos duas perspectivas principais. A primeira é a funcionalista, que vê a socialização como um processo de manutenção e reprodução da estrutura social ou como um processo de homogeneização, e a perspectiva do interacionismo simbólico e do construtivismo social. Nessa segunda perspectiva, o processo de socialização é considerado como uma maneira de um indivíduo tornar-se membro de um grupo, organização ou da sociedade, entendendo que o indivíduo socializado é o sujeito ou o personagem principal. Então, para entender melhor essas perspectivas, a gente pode relembrar de quando a gente entrou na faculdade. Tipo, se a gente pensar em quando a gente ingressou, como eram os primeiros dias e tudo era muito novo, a gente ia buscando conhecer todo mundo, conhecer as novas pessoas, conhecer os professores, conhecer as matérias, como tudo funcionava. E quando a gente olha atualmente, como a gente já está no nível, né? Não sei, cada um já está em um período, mas um nível provavelmente mais avançado assim do curso. A gente já sabe mais ou menos como funciona, a gente já sabe as regras, a gente já atribuiu sentido para cada coisa que a gente passa na faculdade, então a gente já entende como funciona, por exemplo, a matéria, a gente já sabe como perguntar para os alunos sobre os professores, sobre as provas, sobre o método de avaliação. Enfim, a gente vai compreendendo melhor como funciona é, cada etapa, né? E isso tem muito a ver com a socialização, com o processo de socialização. Então, pensando nisso, nós temos ao mesmo tempo recebido influência de uma nova situação e nós influenciamos também o estabelecimento de novas maneiras de se comportar. Então, por exemplo, quando chega um aluno novo e vai perguntar para você como funciona alguma matéria, quando você é veterano, você já está influenciando a maneira que ele provavelmente vai se comportar quando ele for também veterano de alguém. Então, por isso, a gente entende que a socialização é um processo contínuo que acompanha a vida sem se esgotar. Por quê? Continuamente a gente vai estar fazendo esse ciclo de socialização. Uma pessoa chega, se adapta àquele meio e ao mesmo tempo deixa um pouquinho do jeito dela e, consequentemente, a próxima pessoa vai pegar um pouquinho do jeito que aquela pessoa deixou e vai deixar um pouquinho dela e vai perpetuando esse ciclo, né, de socialização. Olhando de uma maneira geral, a socialização ela é dividida em dois processos. O primário, que é quando a gente é criança e se transforma em um membro participante da sociedade, e o secundário, que são processos posteriores de introdução
em um mundo social específico. No caso desse estudo, desse capítulo, a gente vai focar no processo secundário, porque é ele que trata a socialização em um ambiente específico, como das organizações, quando a pessoa se torna um trabalhador, sendo já adulto, né? Diferente do processo primário, que normalmente acontece só quando é criança e passa a conviver em sociedade e é só tipo como se fosse o primeiro contato. Depois disso vai passar sempre a ser um processo secundário. Agora falando sobre a evolução dos estudos e das publicações, os primeiros a surgirem foram na década de 60 e segundo Griffin, Colella e Gaparaju, em 2000, eles afirmam que os primeiros estudos objetivavam explicar como as organizações socializam os seus iniciantes, implicando que assumiam predominantemente uma abordagem funcionalista. Já no fim da década de 80, surgiu a necessidade de assumir uma perspectiva interacionista, considerando um papel mais ativo do sujeito do processo. E a partir da década de 90, aconteceu uma explosão das pesquisas que focalizavam os comportamentos proativos do sujeito, facilitando a própria socialização. Agora apresentando os enfoques. Nesse estudo específico, vai considerar 4 enfoques que foram adotados com a intenção de realçar a construção sócio-histórica do campo. Pelo que eu li, parece que tem mais outros enfoques, mas aqui no capítulo a gente só tem o enfoque das táticas organizacionais, o enfoque desenvolvimentista, o enfoque dos conteúdos e informação e o enfoque das tendências integradoras. Começando então pelo enfoque nas táticas organizacionais, normalmente esse tipo de estudo ele vai ter o foco nas ações que a organização tem visando facilitar um processo de socialização dos indivíduos. Uma das visões que a gente tem é a de Schein, que foi em 1968, foi uma das primeiras. Ele defendia haver 3 tipos de resposta dos indivíduos às ações organizacionais. A primeira poderia ser uma rebelião, que consiste na rejeição total dos valores e normas da organização. Por isso eu botei essas 2 mãos quebrando a correntinha, para realmente não ter elo nenhum, não ter nenhum vínculo com aquela ideia proposta. A segunda seria um individualismo criativo, que caracteriza pela aceitação dos principais valores e normas, com a possibilidade da rejeição dos demais. Por isso eu botei a mãozinha aí, porque é mais uma questão individual, né? O que cada um concorda e discorda daquela organização. E a terceira resposta seria o conformismo, que é baseado na completa aceitação às normas e aos valores. Por isso eu botei o soldadinho, porque normalmente quando você é soldado de alguma coisa é porque você está concordando com aquele método, né? Com aquela organização. Então você concorda completamente com aquilo quando você tem o conformismo. Em 1979, Van Manen e Schein conceberam as táticas organizacionais como os caminhos nos quais as experiências dos indivíduos em transição de um papel para o outro são estruturadas nas organizações. Eles desenvolveram um modelo de análise com base em 6 dimensões, nas quais cada tática pode variar, que seria do coletivo ao individual, do formal ao informal, sequencial ao randômico, do fixo ao variável, do serial ao disjuntivo e do investimento ao desinvestimento. Para explicar um pouquinho melhor esse conceito, né, de dimensões, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem uma aplicação disso. Então, imaginando uma organização que estabelece um programa de treinamento ao qual todos os seus empregados devem se submeter, nós teríamos alguns cursos. O primeiro seria o treinamento introdutório, tipo, o que é a organização, quais são as suas funções, como funciona a estrutura, qual o dever de cada empregado, enfim, todas essas questões introdutórias
que normalmente a gente tem em uma empresa. Depois o treinamento técnico, depois um curso de relações humanas, o controle de qualidade e, por último, o desenvolvimento gerencial. Então, segundo as dimensões, nós vamos ter que essa é uma tática coletiva, porque ela é feita em grupo, né, e é aplicada a todos os empregados. Depois, ela seria formal, porque ela não vai ocorrer em serviço, provavelmente ela vai acontecer por fora, né? Tipo, vai ser em um centro de treinamento ou um curso online, alguma coisa meio que extra. Ela vai ser sequencial, porque cada curso desse provavelmente vai ser um requisito para o próximo, né? E ela é fixa porque, além da ordem entre os cursos, ela vai apresentar um cronograma. Então, provavelmente vai ter um dia estabelecido para cada curso desse. Então, por isso ele é fixo. Ele é serial, porque os conteúdos vão estimular o empregado a seguir modelos estabelecidos já pela empresa. E, por fim, vai ser uma tática de investimento, porque é como se a empresa estivesse colocando nesses cursos tudo o que ela quer do empregado, né? Ela vai, tipo, ver as suas habilidades, vai tentar fortalecer os seus valores, vai tentar articular os seus hábitos culturais com aqueles necessários para o funcionamento da organização. Enfim, é como se fosse um investimento mesmo. Ela vai aplicar nesses cursos o que ela quer extrair de melhor de cada empregado. Além disso, essa dupla, né, criou uma proposta para tentarmos entender melhor a variabilidade das respostas dos indivíduos perante as dimensões táticas. O que seria isso? Quando a gente tem táticas sequenciais, variáveis, seriais e de investimento, provavelmente a resposta dos indivíduos vai ser uma resposta de adesão, ou seja, de aceitação dos papéis. Quando a gente tem coletivas, formais, randômicas, fixas, disjuntivas, as respostas vão ser inovadoras de conteúdo. E quando nós temos individuais, informais, randômicas, de investimento e disjuntivas, as respostas são inovadoras de papéis, ou seja, ela redefine os conteúdos e as missões. Em 1986, Jones ele veio aperfeiçoar aquele modelo que a gente apresentou antes, né? Ele separou entre contexto, conteúdo e aspectos sociais e dividiu entre táticas institucionalizadas e táticas individualizadas. Então, no primeiro grupo, com contexto, ficou coletivas e formais, com conteúdo, sequenciais e fixas, com os aspectos sociais, seriais e de investimento. Já no segundo grupo, ficou individuais e informais no contexto, randômicas e variáveis no conteúdo e disjuntivas e desinvestimentos nos aspectos sociais. Então, agora passando para o enfoque desenvolvimentista, a gente tem que em 1976 Feldman propôs e testou empiricamente um modelo de socialização organizacional que consiste na identificação dos estágios. O primeiro seria uma socialização antecipatória. Ele se refere àquela pesquisa básica que a gente faz antes de participar de uma dinâmica, por exemplo, de um estágio, né? Ele vai focar no período antecedente do ingresso do indivíduo àquela organização específica. Depois, nós temos o estágio da acomodação, que caracteriza aquela fase em que o indivíduo vai descobrir o que a firma é realmente e vai se transformar em um membro dela. E por último, nós teríamos o estágio de gerenciamento de papéis, que é um estágio mais meio que pessoal, entre o pessoal e o trabalho. É aquele estágio que vai tentar resolver alguns conflitos que vão ter entre a vida do trabalho e a vida doméstica. Depois, em 1980, o próprio Feldman ele vai migrar daquele enfoque desenvolvimentista para um novo, conforme os passos, né, que seria, primeiro, um desenvolvimento de habilidades de trabalhos, depois, uma aquisição de papéis comportamentais adequados,
Em terceiro, o ajustamento aos grupos de trabalho e às suas normas. E, por último, a aprendizagem dos valores organizacionais. Então, nesse novo enfoque, nós temos como principal responsável pela socialização o próprio indivíduo. Agora, falando sobre o enfoque nas informações e nos conteúdos, nós temos que destacar que foi nesse que fortaleceu a consideração pela proatividade dos empregados na sua própria socialização. Né? Esses estudos também tiveram influência da teoria da redução da incerteza, da cognição social e do construtivismo de sentidos e cognições. Em 1992, Astroff e Kozlowski desenvolveram uma pesquisa longitudinal que surgiram esses resultados, né? Os iniciantes eles vão confiar primariamente na observação de outros, seguido pelos supervisores e companheiros para adquirir informação. O foco da aquisição de informação é, em primeiro lugar, na tarefa e nos aspectos relacionados aos papéis sociais que estão desempenhando. Os novos membros acreditam inicialmente conhecer mais sobre seu grupo, mas com o tempo eles vão conhecer sobre as tarefas e os papéis também. A observação e a experimentação são as fontes mais úteis para obter conhecimento. Os supervisores são muito importantes para as consequências positivas da socialização. E, por último, a aquisição de mais informações ou de mais conhecimentos é relacionado com mudanças positivas nas consequências da socialização, e isso vai acontecer com o tempo. Normalmente, os autores tomam o primeiro ano de trabalho como um período crítico. Depois, em 1994, Chow e seus colaboradores também desenvolveram uma pesquisa longitudinal e identificaram 6 dimensões da socialização organizacional, que são a proeficiência de desempenho, que tem a ver com a extensão da qual os indivíduos dominam suas tarefas, a familiaridade ou domínio da linguagem, que no caso são os termos técnicos, os slogans e uma linguagem informal da empresa, a integração com as pessoas, que seria a satisfação nas relações com os membros das organizações, a incorporação dos objetivos e valores da organização, o sucesso em ter informações sobre a estrutura de poder da organização e, por último, o conhecimento da história da organização, que no caso seria conhecer as suas tradições, seus costumes, mitos, rituais, transmitidos pelo saber cultural, que seria tipo pelas conversas, pelo dia a dia, pelo que você vai pegando ali da empresa, né? Agora eu vou apresentar o último enfoque, que são as tendências integradoras, e ela diz que os comportamentos nas organizações tendem a ser individuais e coletivos ao mesmo tempo, pois, segundo Peiró, cada ato de um indivíduo representa um ato da organização e vice-versa. Ou seja, como se fosse um código de ética, né? O que você é dentro de uma empresa normalmente se estende ao que você é fora da empresa também, o que você é no seu indivíduo, né? Então, o que você apresenta também lá na empresa representa um pouco também do seu caráter, né? Em 1994, Katzel ele chamou atenção para as necessidades de articular níveis de análises antes de confrontá-los como contraditórios, considerar o contexto sócio-histórico e combinar as técnicas de análise de dados. Em 1997, Taormina ele vai apresentar uma proposta que vai ter um caráter sintético e integrador, e ele vai designar como modelo de múltiplos domínios e processos contínuos. Por quê? Porque ele vai descrever o processo com base em 4 domínios, que seria o treinamento, a compreensão, o suporte dos colegas de trabalho e a projeção das perspectivas futuras. Então, nesse primeiro domínio, que é o treinamento, nós vamos ter o desenvolvimento de habilidades relacionadas com o emprego, que no caso são os processos, os métodos, os cursos pelos quais alguém vai adquirir habilidades funcionais requeridas para o emprego para o desempenho de um emprego específico. Depois nós temos a compreensão, que é a extensão na qual o empregado ele vai compreender
e poder aplicar os conhecimentos sobre o emprego, a organização, as pessoas e a sua cultura. Depois, o suporte dos colegas de trabalho, que é a sustentação, o apoio emocional, moral ou instrumental providos pelos demais empregos sem compensação econômica, necessários para aliviar a ansiedade, o medo e a dúvida. E por último, a projeção das perspectivas, que é o domínio no qual os empregados vão antecipar, vão projetar o crescimento das suas carreiras naquela organização. Tá meio esquisitinho aí na foto, essa última, porque estava escrito treinamento e eu acho que no livro estava escrito errado. Por isso eu botei uma caixinha de texto por cima, não ficou muito legal, mas eu tenho quase certeza que aí é a projeção das perspectivas. Então, para finalizar, eu vou trazer uma síntese do que os pesquisadores elucidaram. Tiveram outras respostas também, mas eu separei as que eu achei mais legais assim para apresentar aqui. Enfim, eles perceberam que quanto mais se percebe que o ambiente de trabalho favorece a consecução dos próprios objetivos no trabalho, mais bem-sucedido tende a ser o processo de socialização. O apoio de colegas e supervisores e experiências acima das expectativas são preditores do comportamento proativo. Os indivíduos que atribuem maior centralidade ao trabalho e que apresentam mais tolerância à ambiguidade, além de mais habilidades cognitivas, eles tendem a apresentar mais comportamentos proativos de busca de informação. A proatividade precisa ser cultivada desde o ensino médio, na minha concepção, desde a infância mesmo. Os comportamentos proativos, eles são menos prováveis de acontecer quando os iniciantes atuam sob uma supervisão tradicionalista, e os comportamentos proativos, eles tendem a decrescer de frequência em proporção inversa ao tempo de trabalho, porque eu acredito que o tempo de trabalho vai deixando a pessoa um pouco mais tradicional. Então, voltando lá na linha de cima, que diz que normalmente um lugar que é menos tradicional, as pessoas vão ser mais proativas, também tem o contrário. Quanto mais tempo a pessoa está naquele lugar, mais ela tende a ser tradicional e por isso ela tende a ser também menos proativa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha dado para absorver alguma coisa. E eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui e obrigada, até a próxima.